Olá, eu sou a professora Cláudia Adam e você está no canal Avançando na Matemática. No vídeo de hoje, a gente vai continuar conversando a respeito da definição formal de limites. No vídeo anterior, a gente construiu a definição formal de limites. Agora, vamos tomar diversos limites diferentes e, através da definição formal, a gente vai mostrar que eles são verdadeiros. Dentro do tópico de limites, esse aqui costuma ser aquele conteúdo que mais os alunos temem. No entanto, a partir dos exemplos que a gente vai ver hoje, você irá perceber que não é nenhum bicho-papão e você sim tem condições de fazer o mesmo com os demais exercícios lá da lista que você estiver resolvendo. Então, fica comigo até o fim, mas antes disso, já dá um like no vídeo, porque esse sim merece. Compartilha desse conteúdo com aqueles teus amigos que também estão fazendo a disciplina de cálculo 1. Senta no local confortável, pega teu fone de ouvidos, toma papel e caneta na mão e vamos trabalhar! Então vamos resolver esse exercício que diz o seguinte: mostre, usando a definição formal de limites, que o limite da função 3x menos 1, quando x tende para 1, isso resulta em 2. Por onde a gente começa? A gente começa pela definição. O que essa definição formal que a gente acabou de relembrar nos disse? Ela nos disse o seguinte, que o limite, quando x tende a para uma função f de x, esse limite ele vale L se e somente se acontece o quê? Se para qualquer epsilon positivo que a gente pegue, exista um delta positivo com a característica de que o módulo da diferença entre f de x e L precisa ser menor do que epsilon, sempre que o módulo da diferença entre x e a seja um número estritamente positivo, no entanto, menor do que delta. Essa aqui é a nossa definição. Como a gente precisa usar essa definição para mostrar que aquele limite ali ele é verdadeiro, isso significa que a gente precisa, antes de resolver qualquer coisa, traduzir o nosso problema em termos dessa linguagem matemática. Então, façamos isso. A gente vai dizer que o limite da função 3x menos 1, quando x tende para 1, isso aqui resulta em 2, se e somente se ocorrer o quê? Para qualquer epsilon positivo que a gente tome, exista um delta positivo com a característica de que o módulo da diferença entre f de x e L seja menor do que epsilon. Agora vamos parar aqui e prestar atenção no que eu acabei de dizer. Temos aqui o módulo da diferença entre f de x e L. Então, vamos olhar para a nossa expressão, para o nosso problema aqui, e vamos identificar nele quem seria o f de x. Olha, limite de f de x. Então, significa que o f de x é essa expressão aqui. Então, dentro desse módulo, no lugar do f de x, eu vou colocar a expressão 3x menos 1. No entanto, não terminou. Esse f de x ele é subtraído de L, então é menos o valor de L. O que é o L? L é o resultado. No nosso caso, o resultado, pelo menos que a gente imagina que seja, vale 2. Então, é módulo de 3x menos 1 menos 2. Isso aqui precisa ser menor do que epsilon, sempre que nós tivermos o quê? Módulo de x menos a. Só que no nosso problema, o valor de a é 1. Então, aqui é módulo de x menos 1. Então, essa primeira desigualdade, ela precisa ser satisfeita sempre que o módulo de x menos 1 seja estritamente positivo e estritamente menor do que delta. Então, a gente traduziu. Uma vez que a gente traduziu, agora a gente precisa identificar o que a gente precisa resolver de fato. O que a gente precisa obter para concluir que de fato aquele limite é verdadeiro. Vamos pensar um pouquinho. A gente só vai poder dizer que esse limite aqui da esquerda ele é verdadeiro caso essa sentença grandona aqui da direita
seja satisfeito. Então, vamos olhar para ela com atenção. O que ela diz? Ela diz que quaisquer que sejam os valores de epsilon e delta positivos, a gente precisa ter esse módulo aqui menor do que epsilon, sempre que essa outra desigualdade aqui ela é válida. Logo, considerando o módulo de x menos 1 estritamente maior do que zero e menor do que delta, considerando que isso aqui ele é verdade, temos que mostrar, ou temos que obter, que o módulo de 3x menos 1 menos 2, que isso aqui seja menor do que epsilon. Claro, então, o que a gente precisa encontrar? A gente precisa encontrar que essa expressão aqui ela é verdade. Agora, por onde a gente vai começar? Vamos começar por essa expressão do módulo aqui. Observemos o seguinte. Quando a gente fala módulo de 3x menos 1 menos 2, o que a gente está falando? Vamos trabalhar com esse módulo. 3x, 1 negativo somado de 2 negativo fica 3 negativo. Agora, percebam que aqui dentro do módulo nós temos 3x menos 3, ou seja, nós temos uma soma de dois fatores em que o elemento 3 está presente tanto no primeiro quanto no segundo termo. Isso significa que a gente pode colocar em evidência. Colocando em evidência, o que a gente vai ter? 3 que multiplica x menos 1. Tem uma propriedade dos módulos que diz o seguinte, que módulo do produto é o produto dos módulos. Então, veja que entre 3 e essa parcela x menos 1, existe um produto. Módulo do produto, produto dos módulos. Então, isso aqui é módulo de 3 que multiplica o módulo de x menos 1. Módulo de 3 é 3. Então, isso aqui é 3 que multiplica módulo de x menos 1. No entanto, essa expressão módulo de x menos 1, a gente já viu antes. Onde que a gente viu? A gente viu aqui, olha, na nossa hipótese, considerando o módulo de x menos 1 quanto? Estritamente menor do que delta. Então, eu vou escrever aqui um pequeno rascunho, só para vocês entenderem esse passinho final que eu vou fazer com vocês. Nós temos, então, que o módulo de x menos 1, isso é menor do que delta. Existe uma propriedade da relação de ordem que ela diz o seguinte, se eu tenho uma desigualdade como essa, se eu pegar essa desigualdade e multiplicar em ambos os lados por um número positivo, a desigualdade, o sinal da desigualdade, ela não é alterada. Então, qual é a minha proposta? Multiplicar ambos os lados pelo número positivo 3. Então, observa que aqui nós temos 3 que multiplica módulo de x menos 1, e isso é menor do que 3 delta. Olha, 3 que multiplica módulo de x menos 1. Então, significa que isso aqui é menor do que 3 delta. Ou seja, o que a gente até agora encontrou? Encontramos que o módulo aqui da diferença entre f de x e L, ele é menor do que 3 epsilon. A gente queria mostrar que esse módulo ele era menor do que epsilon. No entanto, se nós fizermos o seguinte, chamemos epsilon de 3 delta. Agora, o nosso problema está resolvido, não é isso? Assim, o que a gente vai ter? Que o módulo de 3x menos 1 menos 2 é, de fato, menor do que epsilon, como a gente queria demonstrar. E se a gente encontrou, então, que o módulo de 3x menos 1 menos 2, que isso é menor do que epsilon, então, na verdade, a gente mostrou automaticamente que o limite dado ele é verdadeiro. E aí, muito difícil? Eu imagino que para muitos de vocês, esse tipo de exercício ele gera uma estranheza, e isso é natural, faz parte. O que a gente vai fazer agora? Vamos resolver um outro exemplo para a gente começar a criar uma familiaridade com esse tipo de problema. E para facilitar, eu optei por escolher um outro exemplo em que a função f de x é a mesma desse exemplo que a gente acabou de resolver. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa novamente
usando a definição formal de limite, mostrar que esse limite aqui é verdadeiro. Então, qual vai ser nosso primeiro passo? Traduzir para a linguagem da definição formal de limite o que foi dado para nós. Então, nessa linguagem, o que é dito? A definição ela nos garante, ela nos diz o quê? Que o limite, quando x tende para zero, da função 3x menos 1 será igual a menos 1 se, e somente se, para qualquer epsilon positivo, eu puder encontrar um delta positivo com a característica de que o módulo da diferença entre f de x e L, no nosso caso, a f de x vale 3x menos 1 e o L vale menos 1. Que esse módulo aqui ele é menor do que epsilon sempre que a gente tem o módulo da diferença entre x e a, no nosso caso agora o a vale 0, né? Em que ele seja estritamente positivo e menor do que delta. Então, a gente vai assumir que essa desigualdade aqui ela é verdadeira e com base nessa desigualdade, a gente vai querer mostrar que essa outra ela é satisfeita. Como essa aqui é a nossa hipótese, é a nossa verdade e, consequentemente, essa aqui é a expressão que a gente quer obter, vamos tentar entender melhor essa expressão que a gente quer obter. A gente vai querer concluir que esse módulo é menor do que epsilon. Mas, para isso, a gente precisa saber quanto que ele vale. Então, vamos fazer umas continhas aqui. Olha, isso aqui é o mesmo que 3x menos 1, e menos com menos é mais. Então, 3x menos 1 mais 1. Percebam que aqui nós temos a soma de dois elementos opostos um ao outro. Um positivo com um negativo resulta em zero. Então, nós obtemos que 3x menos 0. Então, é o módulo de 3x menos 0. Agora, quando a gente olha para o número 0, 0 é a mesma coisa que 1 vezes 0, que 2 vezes 0 e que 3 vezes 0. Qual foi a razão para eu ter reescrito o 0 nesse formato? Porque ao escrever o 0 como um produto, a gente passa a cair exatamente na mesma situação do exemplo anterior. Ou seja, a gente tem uma soma de duas parcelas em que um elemento, no nosso caso 3, ele se repete. Se ele se repete, então a gente pode colocar em evidência. Então aqui fica módulo de 3 que multiplica x menos 0. Pela propriedade dos módulos, tem-se que módulo do produto é o produto dos módulos. Então isso aqui é o mesmo que módulo de 3 vezes módulo de x menos 0. Ou seja, módulo de 3 é 3. Módulo de x menos 0 é módulo de x. Agora, se vocês lembrarem o que a gente fez antes, a gente tinha que 0 é menor do que módulo de x menos 0. X menos 0 é x, né? 0 menor que x e menor do que delta. Eu faço o convite a vocês a olhar só esse pedacinho, que é o que vai interessar para nós aqui. Se eu tenho uma desigualdade e multiplico ambos os lados por um valor positivo, eu não altero o sinal da desigualdade. Eu não altero a direção da desigualdade. Então, se eu multiplicar ambos os lados por 3, continua tudo certo. Então, observa aqui, 3 que multiplica módulo de x é estritamente menor do que 3 delta. Então, isso aqui é estritamente menor do que 3 delta. Então, a gente concluiu o quê? Que o módulo de 3x menos 1 menos o menos 1, que isso aqui é menor do que 3 delta. Era isso que a gente queria mostrar? Era quase isso que a gente queria mostrar. Por quê? A gente queria mostrar que esse módulo ele era menor do que um número epsilon qualquer. Bem, tem como a gente arranjar isso? Tem. De que forma? Façamos epsilon igual a 3 delta. Assim, a gente tem que módulo de 3x menos 1 menos o menos 1, ele é, de fato, ou ele é finalmente menor do que epsilon. O que significa que
o limite de 3x menos 1 quando x tende para zero, de fato, é um negativo. Note que quando a gente consegue estabelecer uma relação entre epsilon e delta, no fundo é nesse momento que a gente acaba mostrando que esse limite é verdadeiro. E por que conseguir estabelecer uma relação entre epsilon e delta é assim tão importante? Vamos lembrar qual é o significado geométrico de epsilon e delta. O epsilon é justamente a distância que a gente vai ter. O epsilon é a distância entre o L e os f de x que a gente encontra. Quando que esse epsilon diminui? Ele diminui sempre que a gente toma valores de x cada vez mais próximos de A. Conforme eu vou aproximando o x de A, a minha f de x vai se aproximando de L. Isso significa que o limite existe. Então, quando a gente consegue estabelecer a relação entre epsilon e delta, automaticamente nasce daí a consequência de que o limite existe. Com esse exemplo aqui, as coisas já começaram a funcionar um pouco melhor? Lembra que a nossa meta é você terminar esse vídeo se sentindo fera no uso da definição formal para mostrar que os limites são verdadeiros. Sendo assim, façamos mais um exemplo. Note que agora a função que eu estou pegando ela é um pouquinho diferente. Mas qual é o procedimento que a gente vai adotar? Exatamente o mesmo. Então, primeiro passo, vamos traduzir na linguagem da definição formal esse limite que foi dado para a gente. Esse limite aqui, quando x tende a 1, de x ao quadrado menos 1 sobre x menos 1 vale 2, se e somente se ocorrer o quê? Para qualquer epsilon positivo que a gente tome, exista um delta positivo com qual característica? Com a característica de que o módulo da diferença entre f de x e L, agora a nossa f de x é essa expressão aqui, então o módulo da diferença entre f de x e L será menor do que epsilon, sempre que a gente pegar o módulo da diferença entre x e a, e no nosso caso o a vale 1, isso sendo como um número estritamente positivo e menor do que delta. Então, novamente, o que a gente vai fazer? A gente vai considerar que essa desigualdade ela é verdadeira e com base nela a gente vai querer mostrar que essa outra aqui ela é satisfeita. Logo, então vamos começar por esse módulo aqui, que a gente vai querer concluir no final do exercício que de fato é menor do que um número epsilon qualquer. Então, vamos lá. Módulo de x ao quadrado menos 1 sobre x menos 1 subtraído de 2. Percebam que aqui nesse quociente o numerador é x ao quadrado menos 1. Agora, x ao quadrado menos 1 pode ser escrito como o produto de x mais 1 por x menos 1. Isso significa que, desde que o x seja distinto de 1, e a gente sabe que ele é distinto de 1, por que eu sei que ele é distinto de 1? Porque a gente está calculando o limite para quando x tende para 1. Se x se aproxima de 1, quando a gente calcula o limite, a gente não está interessado em saber o que acontece no 1, e sim só na sua vizinhança, só na sua redondeza. Logo, como essa expressão aqui, x menos 1 nunca é zero, então a gente pode simplificar, ou seja, podemos dividir uma pela outra, porque quando a gente divide, isso resulta em 1, e 1 vezes qualquer coisa é essa qualquer coisa. Ou seja, o que a gente obtém? Que a gente vai ter o módulo de x mais 1 menos 2, que é o mesmo que x, 1 subtraído de 2 fica x menos 1. Opa, a gente tem aqui que ele é menor do que delta. Então, significa que isso tudo é menor do que delta. Fazendo epsilon igual a delta, a gente vai ter que o módulo de x ao quadrado menos 1 sobre x menos 1 menos 2, que isso aqui, então, é menor do que epsilon. Ou seja, que era justamente o que a gente queria demonstrar, como queríamos demonstrar. Então, de fato,
esse limite é verdadeiro. Tem energia para mais umzinho? Vamos lá. O que a gente quer fazer agora? A gente quer fazer exatamente a mesma coisa. A gente quer mostrar que um limite ele é verdadeiro. Qual o limite? O limite da função f de x quando x tende para menos 2, que esse limite ele resulta em 4. A sutileza desse exercício, se comparado aos anteriores, é o quê? É o fato de que agora a função ela não é uma função descrita apenas por uma única equação. Ela é descrita por duas. Isso vai mudar a forma da gente resolver? A rigor, eu diria que não. Isso significa que nós vamos iniciar a resolução do exemplo por onde? Pelo mesmo ponto de partida dos casos anteriores, que é traduzindo nos termos da definição formal o problema dado. Então, o limite, quando x tende a menos 2, da função f de x será menos 4 se e somente se ocorrer o quê? Se para qualquer epsilon positivo nós tivermos um delta positivo com a característica de que o módulo da diferença entre f de x e L, aqui eu vou deixar indicada f de x e L, no nosso caso, olha, o L é o menos 4, então aqui vai o menos 4. Cuidado para não esquecer que existe o menos que é da fórmula, vamos pensar assim, e o menos que veio aqui do resultado. Então, tal que esse módulo ele seja menor do que o número epsilon, sempre que nós tivermos o quê? O módulo de x menos a, no nosso caso, o a vale quanto? Menos 2, então é x menos o menos 2. Isso sendo um número estritamente positivo, ou seja, estritamente maior que zero, e menor do que delta. Agora, antes de prosseguir, só mais um detalhe. Observa aqui. O que nós temos aqui? Que zero é estritamente menor do que o módulo de quem? Menos com menos é mais. Então, aqui é módulo de x mais 2 menor do que delta. Então, qual é a nossa meta? Considerando que essa desigualdade ela é verdadeira, a gente precisa encontrar que essa outra também é válida. Então, vamos começar pelo módulo de f de x menos L. Aqui nós temos menos com menos, então isso aqui é f de x mais 4. Não tem como a gente prosseguir se a gente não substituir esse f de x pela expressão. Agora a gente precisa verificar, então, qual expressão que a gente vai utilizar. Será que a gente coloca esse 3? Será que a gente coloca esse? Resolve no momento com uma expressão e depois com a outra? Como que funciona? Pensem aí um pouquinho, pausem o vídeo para retornar aqui comigo. Já tem um palpite? Quando a gente calcula o limite, a gente está fazendo o quê? A gente está verificando se a imagem da função para a vizinhança de um determinado ponto, se essa imagem ela tende para um único elemento ou não. Ou seja, a gente não está calculando a imagem desse camarada aqui. Nós estamos calculando a imagem dos vizinhos desse elemento e checando se a imagem destes vizinhos caminham numa única direção ou não. Isso significa que nós não estamos interessados com o valor da imagem do menos 2. Pode existir, pode não existir, e isso, no caso do cálculo do limite, não é importante para a gente. Logo, para o cálculo do limite, eu estou calculando a imagem dos vizinhos de 2, ou seja, eu estou calculando a imagem de valores que são distintos de menos 2, ou seja, diferentes de menos 2. Então, a f de x que me interessa é essa aqui. Então, isso aqui é o módulo de quem? De x ao quadrado menos 4, dividido por x mais 2, e aqui mais 4. Observem que a gente pode usar aqui a mesma estratégia do exemplo anterior. Nesse quociente, quando a gente tem x ao quadrado menos 4, isso é o mesmo que x mais 2 vezes x menos 2. E aqui embaixo, dividido por x mais 2, mais 4. Como a gente está calculando um limite em torno do menos 2, o x nunca será menos 2. Portanto, essa expressão aqui nunca será nula, o que, por consequência, tem que nos permite fazer a simplificação. Então,
a gente vai ter que módulo de f de x mais 4 é o quê? É o módulo de x menos 2 mais 4. Ou seja, 4 positivo com 2 negativo é 2 positivo. E o que a gente tem aqui? A gente tem que módulo de x mais 2 ele é menor do que delta. Opa, então façamos epsilon igual a delta. Se a gente fizer isso, a gente vai ter que f de x menos o menos 4, ele é de fato menor do que epsilon, como a gente queria demonstrar. Viu que conforme a gente foi resolvendo mais exemplos, aquela estranheza e aquele desconforto inicial foi indo embora? E aí, você já está se sentindo fera nisso aqui? Se a resposta foi positiva, então, para além dos exercícios da lista, eu vou propor um outro desafio. Vejam, eu quero que vocês mostrem, usando a definição formal de limite, ou seja, usando o mesmo raciocínio que a gente utilizou aqui, que o limite da função x ao quadrado, quando x tende para 4, que isso resulta em 16. Será que rola? Eu espero que sim. Um forte abraço e a gente se vê no próximo aula.